Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance proibido, drama intenso e segredos obscuros, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E se eu te dissesse que o homem mais poderoso da Coreia moveu o impossível, só para rever uma mulher? Uma única vez bastou. 3 anos se passaram. E ele ainda se lembra dela. Sob a chuva em Paris. Ele sabia o nome dela. Sabia onde ela estava. E criou a armadilha perfeita, para trazê-la até ele como sua empregada. Antes de iniciar, me conta. De que cidade você está assistindo agora? Comenta aqui embaixo. Agora sim, vamos à história. A chuva batia contra as janelas panorâmicas da mansão como dedos impacientes, criando uma melodia melancólica que ecoava pelos corredores vazios. Juliette Dubois segurava a alça de sua mala com força demais, os nós dos dedos esbranquiçados pela tensão. 26 anos, uma vida inteira deixada para trás na França, e agora estava ali, no coração de Seul, prestes a começar de novo. A agência havia sido clara, o patrão era exigente, meticuloso, quase impossível de agradar. 5 empregadas haviam pedido demissão nos últimos 8 meses. Mas Juliette precisava daquele emprego. Precisava da distância. Precisava esquecer. Senhorita Dubois. A voz cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Ela se virou. E o mundo pareceu desacelerar. Yeon Ji-wan estava parado na entrada do grande salão, perfeitamente imóvel, como uma escultura talhada em mármore e segredos. O terno cinza chumbo se ajustava ao corpo esguio com perfeição calculada. Cabelos negros impecavelmente penteados para trás. Olhos castanho escuros que a observavam com uma intensidade que fazia a pele de Juliette formigar. Havia algo naquele olhar. Algo que ela não conseguia nomear. Senhor Yeon, ela respondeu, curvando-se levemente como havia aprendido. Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Ele não se moveu. Apenas a estudou em silêncio, como se estivesse memorizando cada detalhe do seu rosto. Os segundos se arrastaram, pesados e constrangedores. Juliette sentiu o calor subir pelo pescoço. Você sabe por que está aqui? A pergunta dele veio suave, quase casual, mas carregada de algo indefinível. Para trabalhar como empregada doméstica, senhor. Não. Ele deu um passo à frente. Apenas um. Mas foi o suficiente para que Juliette sentisse o ar se adensar entre eles. Você está aqui porque eu quis que estivesse. O coração dela saltou. Confusão e um arrepio inexplicável percorreram sua espinha. Não entendo, senhor. Ji-wan inclinou a cabeça levemente, aqueles olhos sombrios nunca desviando dos dela. Um fantasma de sorriso, triste, quase doloroso, tocou seus lábios por uma fração de segundo antes de desaparecer. Ainda não. Mas entenderá. Ele se virou e começou a subir a escadaria de mármore, cada passo ecoando como uma sentença. Juliette ficou ali, paralisada, o coração martelando contra as costelas. Havia reconhecimento naquele olhar. Familiaridade. Como se ele a conhecesse. Mas isso era impossível. Ela nunca havia estado na Coreia. Nunca havia visto aquele homem em sua vida. Ou havia. Uma imagem fugaz atravessou sua mente, ruas de paralelepípedos molhadas pela chuva, o perfume de café e croissants, um homem parado do outro lado da rua em Paris, observando-a através da névoa. Ela piscou, e a memória se dissolveu como fumaça. Senhorita Dubois. A voz dele a chamou do topo da escada, firme e controlada. Suas funções começam amanhã ao amanhecer. Não tolero atrasos. Não tolero erros. E acima de tudo. Ele fez uma pausa, aqueles olhos perfurando-a à distância. Não tolero mentiras. O ar saiu dos pulmões de Juliette. Descanse esta noite, continuou Ji-wan, sua voz baixando até se tornar quase um sussurro. Porque a partir de amanhã, sua vida não será mais a mesma. Ele desapareceu no corredor escuro, deixando apenas o eco de suas palavras e o som da chuva. Juliette permaneceu imóvel, os dedos ainda agarrados à alça da mala. Uma única certeza se cristalizou em sua mente, fria e inevitável. Aquele homem guardava um segredo. Um segredo que tinha tudo a ver com ela. E de alguma forma, ela pressentia que descobrir a verdade poderia destruí-los a ambos.
A primeira semana foi uma dança silenciosa de proximidade e distância. Juliette acordava antes do amanhecer, quando a mansão ainda dormia envolto em sombras. Preparava o café exatamente como as instruções detalhadas exigiam, forte, sem açúcar, servido em uma xícara de porcelana branca às 6h15 da manhã, nem um minuto antes, nem um depois. Ji-wan descia pontualmente, o rosto uma máscara de indiferença, e tomava seu café em silêncio enquanto lia relatórios em seu tablet. Ele nunca agradecia. Nunca reclamava. Apenas existia naquele espaço entre eles como uma presença magnética e perturbadora. Mas Juliette sentia os olhares. Quando ela limpava as janelas do escritório, podia sentir o peso da atenção dele em suas costas, mesmo que suas mãos continuassem datilografando sem pausa. Quando ela organizava a biblioteca, captava o reflexo dele na superfície polida dos móveis, observando-a com uma intensidade que fazia seu pulso acelerar. Ele nunca se aproximava. Nunca tocava. Mas estava sempre ali, uma sombra silenciosa que a seguia como uma promessa não cumprida. Na quinta-feira, algo mudou. Juliette estava trocando os lençóis da suíte principal, um quarto vasto dominado por uma cama king size e janelas que abraçavam a vista da cidade. Ela não deveria estar ali naquele horário. Ji-wan sempre saía para reuniões às 9 da manhã. Mas quando ela se virou, ele estava parado na porta. Senhor. Ela deixou cair o travesseiro que segurava. Eu não sabia que... 3 anos atrás ele a interrompeu, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma emoção que ele mal conseguia conter. Paris. Rue de Rivoli. Estava chovendo. O mundo de Juliette inclinou. Paris. 3 anos atrás. A memória explodiu em sua mente com uma clareza brutal. Ela havia acabado de sair da galeria de arte onde trabalhava, a chuva pegando desprevenida. Estava parada sob uma marquise, esperando que a tempestade passasse, quando sentiu alguém observando. Do outro lado da rua, havia um homem. Jovem. Asiático. Com um olhar que atravessava a distância e a chuva como se estivesse vendo além dela, dentro dela. Seus olhos se encontraram por um instante eterno. E então o ônibus passou, e quando ela olhou novamente, ele havia desaparecido. Juliette tropeçou para trás, a mão voando para a boca. Você, ela sussurrou, incrédula. Era você. Ji-wan entrou no quarto, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou definitivo. Ele se aproximou, devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Eu não consegui te esquecer, ele confessou, cada palavra arrancada de um lugar profundo e doloroso. Procurei por você. Durante meses. Usei todos os recursos que tinha. E quando finalmente descobri seu nome, descobri também que você havia deixado a França. Você me trouxe aqui. Não era uma pergunta. Era uma acusação, uma revelação aterrorizante. Sim. A honestidade brutal da resposta tirou o ar de Juliette. Raiva e algo perigosamente próximo à atração colidiram dentro dela. Você manipulou minha vida. Criou uma situação falsa para ter uma chance, ele a cortou, dando mais um passo. Agora estavam a apenas 1 metro de distância. Uma chance de conhecer a mulher que assombra meus pensamentos há 3 anos. Uma chance de descobrir se aquele momento foi real ou apenas produto de uma mente desesperada. Você não tinha o direito. Eu sei. A admissão veio carregada de culpa. Mas faria de novo. 1000 vezes, faria de novo. O silêncio que se seguiu foi denso, elétrico. Juliette podia ouvir sua própria respiração acelerada, sentir o calor emanando do corpo dele tão próximo. Aqueles olhos castanho escuros a estudavam com uma fome contida que fazia algo se retorcer em seu ventre. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que eu? Ji-wan ergueu a mão lentamente, como se estivesse se dando permissão para fazer algo proibido. Seus dedos pararam a centímetros do rosto dela, tremendo levemente antes de recuar. Porque quando nossos olhares se encontraram naquela rua em Paris, ele sussurrou, pela primeira vez na vida, eu senti que existia um lugar no mundo onde eu pertencia. E esse lugar estava ao seu lado. A confissão caiu entre eles como uma pedra em águas calmas, criando ondas que não poderiam ser desfeitas. Juliette deveria estar furiosa. Deveria exigir explicações, pegar suas coisas e partir.
Mas algo naquela verdade crua e desesperada prendia no lugar, o coração martelando contra as costelas. Isto é loucura, ela finalmente disse, mas sua voz carecia de convicção. Eu sei. Ji-Wan recuou, recompondo a máscara de controle com esforço visível. Você tem todo o direito de me odiar. De partir. Não vou impedi-la. Ele se virou em direção à porta, os ombros tensos. Mas se ficar. Ele fez uma pausa, sem olhar para trás. Se ficar, prometo que nunca mais mentirei para você, nem que a verdade nos destrua. A porta se fechou atrás dele com um som definitivo. Juliette desabou na beirada da cama, as pernas tremendo demais para sustentá-la. Sua mente era um caos de emoções conflitantes, raiva pela manipulação, medo do desconhecido, e algo mais perigoso que ela não ousava nomear. Porque no fundo, em um lugar secreto e assustador de seu coração, ela também se lembrava. Lembrava-se daquele olhar através da chuva. Lembrava-se da sensação de conexão instantânea que a havia perturbado por dias depois. E agora, 3 anos e milhares de quilômetros depois, o destino os havia reunido novamente. Juliette fechou os olhos, respirando fundo. Ela deveria partir. Qualquer pessoa sensata partiria. Mas enquanto o sol se punha sobre Seul e a mansão se enchia de sombras, Juliette soube com uma certeza aterradora que não iria a lugar algum. Não até descobrir até onde aquela história de obsessão e destino poderia levá-los, mesmo que fosse direto ao abismo. Os dias seguintes se desenrolaram em uma atmosfera de tensão contida, como a calmaria antes da tempestade. Ji-Wan mantinha distância, mas sua presença permeava cada canto da mansão. Juliette o via apenas durante as refeições que preparava, e mesmo assim, ele raramente erguia os olhos do trabalho. Mas ela sentia. Sentia o peso não dito entre eles, as palavras que pairavam no ar como promessas perigosas. Foi na segunda-feira seguinte que Juliette conheceu Min-jun. O homem apareceu sem aviso durante o café da manhã, entrando pela porta principal como se fosse dono do lugar. Era mais jovem que Ji-Wan, talvez 25 anos, com um sorriso fácil e olhos que brilhavam com malícia juvenil. O cabelo castanho claro estava deliberadamente despenteado, e ele usava jeans rasgados e uma jaqueta de couro que contrastava brutalmente com a elegância austera da mansão. Hyun! Ele gritou, jogando-se no sofá da sala com total desprezo pela etiqueta. Você precisa parar de me ignorar. 3 mensagens sem resposta. Estou começando a achar que você me odeia. Ji-Wan nem ergueu os olhos do relatório. Estou ocupado, Min-jun. Você está sempre ocupado. O jovem revirou os olhos antes de notar Juliette parada na entrada da cozinha, uma bandeja de chá nas mãos. Seus olhos se iluminaram. Oh! Quem é a linda criatura? Juliette sentiu o constrangimento subir pelo rosto. Antes que pudesse responder, a voz de Ji-Wan cortou o ar, mais fria que ela jamais havia escutado. Senhorita Du Bois é minha empregada. E você vai tratá-la com respeito, ou nunca mais colocará os pés nesta casa. O silêncio que se seguiu foi carregado. Min-jun ergueu as mãos em rendição, mas o sorriso não desapareceu completamente. Relaxa, Hyun. Só estava sendo educado. Ele se levantou e estendeu a mão para Juliette. Choi Min-jun. Primo do homem de gelo ali. Prazer em conhecê-la, senhorita Du Bois. Ela apertou a mão dele brevemente, consciente do olhar de Ji-Wan queimando em sua direção. O prazer é meu, senhor Choi. Só Min-jun, por favor. Ele piscou. Formalidade me faz sentir velho. Durante a hora seguinte, enquanto Juliette trabalhava na cozinha, conseguia ouvir fragmentos da conversa na sala. Min-jun falava sobre negócios da família, sobre investimentos e sobre alguém chamado Tio Sang-woo que estava pressionando Ji-Wan sobre casamento. Ele quer que você se case com a filha do presidente Kim até o final do ano, Min-jun disse, sua voz inusitadamente séria. Não é um pedido, Hyun. É uma ordem. Juliette congelou, a faca que usava para cortar vegetais suspensa no ar. Não vou me casar com Hannah. A resposta de Ji-Wan veio fria e definitiva. Você não tem escolha. A fusão das empresas depende disso. Seu pai. Meu pai está morto. A aspereza naquelas palavras fez Juliette estremecer. E eu decido meu próprio destino. É mesmo.
A voz de Minjun tinha um tom estranho agora, algo entre preocupação e frustração. Porque pelo que vejo, você está decidindo se autodestruir. E todos nós vamos afundar junto. Passos pesados ecoaram. Uma porta bateu. Silêncio. Juliette voltou lentamente ao trabalho, o coração apertado. Casamento arranjado. Fusão de empresas. Um mundo de poder e política do qual ela não fazia parte. Ela era apenas a empregada. Uma intrusa em um jogo muito maior e mais perigoso do que imaginara. Mas então por que Ji-Wan havia dito aquelas coisas? Porque olhava para ela como se ela fosse a única coisa real em um mundo de máscaras. Ele gosta de você, sabe? Juliette se virou bruscamente. Minjun estava encostado no batente da porta, observando-a com uma expressão pensativa que contrastava com seu comportamento anterior. Não sei do que está falando, ela respondeu, voltando-se para a pia. Claro que sabe. Ele entrou na cozinha, pegando uma maçã da fruteira. Eu conheço meu primo há toda a vida. Nunca o vi olhar para alguém daquele jeito. Como se você fosse oxigênio e ele estivesse se afogando. Juliette apertou a esponja com força demais, água e sabão escorrendo entre seus dedos. Ele é meu patrão. Nada mais. Mentirosa. Mas havia gentileza na acusação. Minjun se aproximou, baixando a voz. Olha, não sei qual é a história entre vocês. E honestamente, não é da minha conta. Mas preciso que saiba uma coisa. Ele esperou até que ela o olhasse. Ji-Wan é um bom homem. O melhor que conheço. Mas ele carrega o peso de um império nas costas, e existem pessoas que fariam qualquer coisa para destruí-lo. Se você significa alguma coisa para ele. Minjun fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você se tornou automaticamente um alvo. Um arrepio percorreu a espinha de Juliette. Que tipo de pessoas? O tipo que não hesita em eliminar obstáculos. Minjun deu uma mordida na maçã, mas seus olhos permaneceram sérios. O tipo que inclui a própria família. Antes que Juliette pudesse processar aquilo, a campainha da mansão ecoou, um som estridente que quebrou o momento. Minjun franziu a testa. Não estávamos esperando ninguém. Ele saiu para atender, deixando Juliette sozinha com o medo crescente se enrolando em seu estômago. Vozes flutuaram do hall de entrada. Uma feminina, aguda, aristocrática, com um sotaque coreano perfeito que até Juliette, com seu conhecimento limitado do idioma, reconheceu como educado e refinado. Onde está Ji-Wan? Preciso falar com ele imediatamente. Hana. A voz de Minjun soou cautelosa. Não é um bom momento. Não me importo. Ele tem me evitado há semanas, e isso acaba agora. Passos altos e determinados ecoaram no mármore. Juliette se encolheu instintivamente quando uma mulher entrou na sala de estar, e era impossível não notar sua beleza. Kim Hana era deslumbrante. Cabelos negros perfeitamente lisos caíam como seda pelas costas. Pele impecável, maquiagem sutil mas impactante, lábios pintados de vermelho sangue. Ela usava um vestido branco de grife que provavelmente custava mais que o salário anual de Juliette, e carregava uma bolsa que Juliette reconheceu de vitrines da Champs-Élysées. Esta era a noiva arranjada. A mulher que a família de Ji-Wan havia escolhido para ele. E ela era absolutamente perfeita. Ji-Wan desceu as escadas naquele momento, e Juliette observou, escondida na cozinha, através da abertura da porta, como sua expressão se fechava ainda mais. Hana, você deveria ter ligado antes. Para que você inventasse outra desculpa. Ela riu, mas o som tinha uma édia afiada. Não seja ridículo, Ji-Wan. Somos praticamente noivos. Não preciso de convite. Não somos nada. Sua voz era gelo puro. Ainda. Hana se aproximou dele, seus dedos roçando o braço dele em um gesto possessivo que fez o estômago de Juliette revirar. Mas seremos. Você sabe que não tem escolha. Nossos pais já assinaram o acordo preliminar. A fusão das empresas já está em andamento. Você pode ter meu nome no papel, Ji-Wan disse, cada palavra precisa como um bisturi. Mas nunca terá mais nada de mim. O rosto de Hana endureceu por um momento, algo sombrio passando por seus olhos. Então ela sorriu,
um sorriso calculado e perigoso. Veremos. Ela se virou para sair, mas parou, como se tivesse acabado de perceber algo. Seus olhos varreram a sala e pousaram na abertura da porta da cozinha. Diretamente em Juliette. O ar congelou. Hannah estudou Juliette com a intensidade de um predador avaliando a presa. Então, lentamente, seu sorriso se alargou. Ah! Então é por isso. Ela voltou-se para Ji-Wan, erguendo uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Uma empregada europeia. Realmente, Ji-Wan, eu te imaginava com padrões mais elevados. Saia da minha casa. A voz dele era baixa, letal. Com prazer. Hannah caminhou em direção à porta, mas não sem lançar um último olhar para Juliette, um olhar que prometia consequências. Mas voltarei. E da próxima vez, vou me certificar de que todos os obstáculos no meu caminho tenham sido removidos. A porta se fechou atrás dela com um clique suave que soou como uma ameaça. Juliette saiu lentamente da cozinha, as pernas tremendo. Ji-Wan estava parado no meio da sala, os punhos cerrados, todo o corpo tenso como uma corda prestes a se romper. Sinto muito, ela disse baixinho. Eu não deveria estar aqui. Estou causando problemas para você. Não. Ele se virou para ela, e a intensidade em seus olhos roubou o ar de Juliette. Você é a única coisa nesta vida que não é um problema. A única coisa que é real. Ele atravessou a distância entre eles em 3 passos longos. Desta vez, quando ergueu a mão, não hesitou. Seus dedos roçaram a bochecha dela, suaves como uma promessa e quentes como um pecado. Mas Min-jun está certo, ele sussurrou, a voz carregada de agonia. Você se tornou um alvo. E eu? Sua mandíbula se contraiu. Eu deveria te mandar embora. Te proteger. Mas sou egoísta demais para deixar você ir. O polegar dele traçou o contorno do lábio inferior de Juliette, e ela sentiu algo se incendiar dentro dela. Perigoso, proibido, inevitável. Então não me mande embora, ela ouviu-se sussurrar, mal reconhecendo a própria voz. Os olhos de Ji-Wan se arregalaram levemente, surpresa e desejo colidindo em suas profundezas escuras. Juliette. O nome dela em seus lábios soou como uma oração e uma maldição. E então, como se ambos estivessem magnetizados por uma força além do controle, a distância entre eles desapareceu. Mas antes que os lábios dele se tocassem, Ji-Wan recuou bruscamente, como se tivesse sido queimado. Não. Ele se afastou, passando as mãos pelo cabelo em um gesto raro de frustração. Não posso fazer isso com você. Não assim. Juliette ficou ali, respiração entrecortada, o corpo ainda vibrando com a quase promessa daquele momento. Por que não? Ele riu, um som áspero, sem humor. Por que você merece escolher? Escolher de verdade, sem a sombra da manipulação que te trouxe até aqui. Sem o medo do que Hannah ou minha família podem fazer. Ele se virou para ela, e havia uma vulnerabilidade crua em seu rosto que ela nunca havia visto. Você precisa saber em que está se metendo antes de dar qualquer passo. Precisa entender quem eu realmente sou. Então me conte. Juliette se aproximou, recusando-se a deixar a distância crescer novamente. Conte-me tudo. Ji-Wan a estudou por um longo momento, como se estivesse pesando algo imenso. Então, com um suspiro de rendição, ele gesticulou para o sofá. Sente-se. Esta é uma história longa, e você vai querer estar sentada para ouvi-la. E assim, enquanto a tarde se transformava em noite e as luzes da cidade se acendiam além das janelas, Ji-Wan contou sua história. Ele falou sobre crescer como filho único do CEO da Yeon Corporation, uma das maiores conglomerados da Coreia. Sobre um pai que via amor como fraqueza e emoção como defeito. Sobre uma mãe que morreu quando ele tinha 12 anos, deixando-o sozinho em um mundo de expectativas impossíveis. Meu pai me treinou para ser perfeito, Ji-Wan disse, a voz distante. Para nunca mostrar fraqueza. Para tratar relacionamentos como transações comerciais. E eu me tornei exatamente o que ele queria, uma máquina fria e eficiente. Até Paris, Juliette sussurrou. Até Paris. Ele a olhou, e havia tanta emoção naquele olhar que doía. Eu estava lá para fechar um negócio. Mais uma aquisição, mais um número na planilha. Mas então a chuva começou, e eu te vi.
Ele fez uma pausa, as mãos apertadas em punhos. Você estava parada sob aquela marquise, com o cabelo molhado e aquele vestido azul. E quando nossos olhos se encontraram, pela primeira vez na vida, eu senti. Realmente senti. Como se toda aquela armadura que meu pai havia construído ao meu redor tivesse rachado. Juliette sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas o ônibus passou. E quando olhei de novo, você havia desaparecido. Ji-hwan fechou os olhos. Procurei por você naquela noite. Voltei para o mesmo lugar nos 3 dias seguintes. Mas você nunca apareceu. Eu voltei para casa naquela noite, Juliette admitiu, a voz quebrando. Minha mãe estava doente. Fase terminal. Deixei Paris e fui cuidar dela em Marseille. A expressão de Ji-hwan se suavizou com algo que parecia compaixão. Sinto muito pela sua perda. Ela morreu 6 meses depois. Juliette enxugou uma lágrima teimosa. E quando voltei para Paris, nada mais fazia sentido. A galeria onde trabalhava havia fechado. Meus amigos haviam seguido em frente. Eu estava perdida. Foi quando você decidiu recomeçar. Sim. Vi o anúncio para empregada doméstica na Coreia e pensei, por que não? Não havia mais nada me prendendo à França. Um silêncio pesado caiu entre eles, carregado de ses e mas. Então, quando você descobriu meu nome? Juliette começou. Usei todos os recursos da empresa para localizá-la, Ji-hwan admitiu sem vergonha. Hackers, investigadores privados, contatos em agências de emprego. E quando soube que você estava procurando trabalho no exterior, eu criei uma oportunidade. Você forjou o anúncio. Sim. Especificamente para você. Ele se levantou, caminhando até a janela. Sei que é inexcusável. Sei que manipulei sua vida de uma forma que nunca poderei reparar. Mas eu precisava saber. Precisava descobrir se aquele momento em Paris foi real ou apenas uma fantasia que construí na minha solidão. Juliette deveria estar furiosa. Deveria se sentir violada, manipulada. Mas olhando para aquele homem, tão poderoso no mundo exterior, mas tão desesperadamente solitário por dentro, ela só sentia uma tristeza esmagadora. E agora? Ela perguntou. Agora que me tem aqui, descobriu o que queria saber. Ji-hwan se virou, e a vulnerabilidade crua em seu rosto a partiu. Descobri que foi pior do que imaginei. Porque aquele sentimento em Paris não desapareceu. Se intensificou. Cada dia que você passa nesta casa, cada vez que vejo você, cada palavra que trocamos, é como estar se afogando e finalmente encontrar ar. E eu sei que isso é egoísta, que estou colocando você em perigo, que deveria deixar você ir. Mas, Deus me ajude, eu não consigo. O silêncio que seguiu foi absoluto. Então Juliette se levantou, cruzando a sala até ficar frente a frente com ele. Ela ergueu a mão, devagar, e tocou o rosto dele, a primeira vez que ousava fazer tal coisa. Você me deu uma escolha, ela disse suavemente. Depois de contar tudo, você disse que eu poderia partir, que não me impediria. E não impedirei. Mas sua voz tremia. Então esta é minha escolha. Juliette se ergueu nas pontas dos pés, seus lábios a centímetros dos dele. Fico. O controle de Ji-hwan se estilhaçou. Ele a puxou contra si com uma urgência que roubou o ar de ambos, e quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo inteiro se realinhasse. O beijo era tudo, desesperado, faminto, 3 anos de desejo contido explodindo em um momento. As mãos dele se entrelaçaram em seus cabelos, o corpo dela pressionado contra o dele. Juliette podia sentir o coração dele martelando contra o peito, sincronizado com o dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isto vai destruir tudo, Ji-hwan sussurrou contra os lábios dela. Minha reputação, a empresa, os planos da minha família. Então que destrua, Juliette respondeu, surpreendendo a si mesma com a ferocidade na própria voz. Se o preço de ficar segura é nunca sentir isso novamente, não quero segurança. Um sorriso, genuíno, maravilhoso, transformador, iluminou o rosto de Ji-hwan. Era a primeira vez que Juliette o via realmente sorrir, e a beleza daquilo quase a fez chorar. Você é perigosa, ele disse, mas havia adoração em suas palavras.
Você me trouxe até aqui, ela respondeu, sorrindo também. Deveria ter pensado nisso antes. Eles riram juntos, um som leve e libertador que ecoou pela mansão como uma promessa de coisas melhores. Mas nenhum dos dois percebeu a figura observando da janela lateral, Min-jun, com o telefone na mão e uma expressão conflituada no rosto. Nem viram o carro preto estacionado do outro lado da rua, com vidros escuros que escondiam quem quer que estivesse dentro, registrando cada segundo daquele momento. Os dias que se seguiram foram roubados da definição de perfeição. Ji-hwan e Juliette existiam em uma bolha secreta, roubando momentos quando ninguém mais estava observando. Um toque no corredor. Um beijo na biblioteca vazia. Conversas sussurradas na escuridão da noite, quando o resto do mundo dormia. Ele lhe mostrava a Coreia através de seus olhos, não os pontos turísticos, mas os lugares secretos que guardava no coração. Pequenos cafés onde ninguém o reconhecia. Parques vazios ao amanhecer. O telhado da mansão, onde se sentavam juntos e observavam a cidade acordar. Juliette, por sua vez, lhe ensinava a rir novamente. A ver beleza nas pequenas coisas. A entender que vulnerabilidade não era fraqueza, mas a forma mais corajosa de força. Você está transformando tudo, ele disse uma noite, deitado ao lado dela no sofá da biblioteca, dedos entrelaçados. As cores parecem mais vivas. A comida tem mais sabor. Até o ar parece diferente. É só você finalmente permitindo-se sentir, Juliette respondeu, beijando seus nós dos dedos. É você. Sempre foi você. Mas a realidade nunca estava longe. Hannah começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa. Documentos para assinar. Eventos sociais que Ji-hwan precisava comparecer. Sua presença era um lembrete constante da tempestade que se aproximava. E ela sempre olhava para Juliette com aquele sorriso frio, um predador brincando com a presa antes do ataque final. Min-jun também mudou. Ainda era cordial, mas havia uma tensão nele agora, como se estivesse carregando um peso que não podia compartilhar. Juliette o pegou várias vezes observando-a com uma expressão quase culpada. Algo está errado com Min-jun, ela disse a Ji-hwan uma noite. Ele está sob pressão da família, Ji-hwan respondeu, mas sua testa franziu. Meu tio está usando ele para me forçar a aceitar o casamento com Hannah. E se você não aceitar? A pausa que se seguiu foi pesada. Então eles encontrarão outra forma de conseguir o que querem. E essa forma pode envolver machucar as pessoas que importam para mim. Juliette não precisou perguntar quem ele estava pensando. Ela podia ver em seus olhos. Naquela noite, Juliette não conseguiu dormir. Havia uma inquietação crescente em seu peito, um pressentimento que não conseguia nomear. Às 3 da manhã, ela desistiu de tentar. Vestiu um roupão e desceu silenciosamente para a cozinha, pensando em fazer um chá. Foi então que ouviu as vozes. Vinham do escritório de Ji-hwan, vozes abafadas mas tensas. Ela não deveria ouvir. Sabia disso. Mas algo a fez parar no corredor, pressionando-se contra a parede. Não pode continuar assim, Hyun. Era Min-jun, e ele soava desesperado. Eles sabem sobre ela. Sabem tudo. Não me importo. A voz de Ji-hwan estava fria, letal. Deveria se importar. Tio Sang-woo não está blefando. Se você não se casar com Hannah até o fim do mês, ele vai. Min-jun hesitou. Ele vai cuidar do problema. Se ele ousar tocar nela. Então o quê? Você vai à guerra com sua própria família? Destruir o império que seu pai construiu? Deixar centenas de funcionários sem emprego? Sim. Sem hesitação. Farei tudo isso e mais se significar mantê-la segura. Um silêncio. Então Min-jun novamente, mais suave agora. Hyun, você precisa escolher. A empresa ou ela. Não pode ter ambos. Então já escolhi. Juliette pressionou a mão contra a boca para abafar um soluço. Ele estava disposto a sacrificar tudo. Por ela. E ela estava sendo egoísta. Deixando destruir sua vida por algo que começou com uma mentira. Ela recuou silenciosamente, voltando para o quarto com o coração despedaçado. Ela sabia o que precisava fazer. Mesmo que isso a matasse por dentro, ela sabia. Amanhã amanheceu cinza sobre Seul,
como se o céu compartilhasse o peso que Juliette carregava. Ela preparou o café de Ji-Wan como sempre, mas suas mãos tremiam tanto que quase derrubou a xícara. Quando ele desceu às 6h15, pontual como um relógio, ela manteve os olhos baixos. Bom dia, ele disse, e havia uma suavidade em sua voz que não existia antes dela. Bom dia, senhor. A formalidade doeu em ambos. Ji-Wan franziu a testa. Juliette, o que? Preciso falar com o senhor, ela o interrompeu, ainda sem olhá-lo. Sobre minha permanência nesta casa. O silêncio que se seguiu foi denso como chumbo. Não. A palavra saiu como um comando. Você não vai fazer isso. Finalmente, ela ergueu os olhos. E o que ele viu ali, determinação mesclada com agonia, o fez recuar como se tivesse levado um soco. Você está destruindo sua vida por minha causa, Juliette disse, a voz quebrando. Sua família, sua empresa, seu futuro. Tudo que seu pai construiu. Eu não posso, não vou deixar você jogar tudo fora por... Por quê? Ele atravessou a distância entre eles em 2 passadas. Complete a frase, Juliette. Por quê? Por uma empregada. Por alguém que não vale a pena. Não coloque essas palavras na minha boca. Então pare de agir como se você não importasse. A voz dele subiu, crua com emoção. Como se isto, nós, fosse menos importante que dinheiro ou poder ou o julgamento de pessoas que nunca me amaram. Mas e as centenas de funcionários? As famílias que dependem da empresa? Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Juliette agora. Você está disposto a sacrificá-los também? Ji-Wan abriu a boca. Fechou. A verdade daquelas palavras o atingiu como uma flecha certeira. Eu. Ele passou as mãos pelo rosto. Eu encontrarei uma solução. Sempre há uma solução. Não desta vez. Juliette se forçou a dar um passo para trás, afastando-se do calor dele. A solução é eu partir. Você se casa com Hannah, salva a empresa, e eu volto para a França. Fim da história. Não. Mais firme agora. Recuso. Não é sua escolha. É minha vida. Ele gritou, e o som ecoou pela mansão como um trovão. Minha escolha. E eu escolho você. Sempre vou escolher você. Mesmo que isso signifique destruir tudo. Especialmente se significar isso. Ele a puxou contra si, mãos emoldurando seu rosto. Passei 28 anos vivendo pela empresa, pela família, pelas expectativas, sendo a máquina perfeita que meu pai queria. E sabe o que isso me deu? Solidão. Vazio. Uma existência sem cor e sem significado. Ele pressionou a testa contra dela. Você me deu vida, Juliette. Vida real. E não vou desistir disso. Não sem lutar. Mas se eles te machucarem por minha causa, então que machuquem. Serei livre da prisão que chamam de família. A porta da sala se abriu bruscamente. Hannah entrou como um tufão de raiva contida, seguida por um homem mais velho, na casa dos 50, com olhos duros e um terno que gritava poder e dinheiro. Que cena tocante, Hannah disse, sua voz pingando veneno. Realmente, Ji-Wan, eu sabia que você tinha mau gosto, mas isso é patético até para seus padrões. O homem mais velho, claramente o tio Sun-Woo, estudou a cena com olhos calculistas. Então os rumores eram verdadeiros. Meu sobrinho, herdeiro da Yon Corporation, envolvido com a empregada. Ele caminhou lentamente pela sala, cada passo medido. Sabe, Ji-Wan, eu esperava mais de você. Seu pai estaria decepcionado. Meu pai está morto, Ji-Wan respondeu, colocando-se protetivamente na frente de Juliette. E sua opinião morreu com ele. Sun-Woo riu, um som frio e calculado. Talvez. Mas a empresa está muito viva. E o conselho está preocupado com suas recentes decisões. Ou falta delas. Ele parou, fixando Ji-Wan com um olhar que prometia consequências. Você tem até o fim da semana para anunciar seu noivado com Hannah. Caso contrário, o conselho votará por sua remoção como CEO. Deixe que votem. Ji-Wan. Min-jun havia aparecido na entrada, parecendo miserável. Não seja estúpido.
Eles têm os votos. Você vai perder tudo. Não tudo. Ji-wan encontrou os olhos de Juliette. Não o que importa. Que romântico, Hannah disse, virando-se para Juliette com um sorriso que era pura malícia. Mas me pergunto, ela está disposta a sacrificar tanto quanto você? A ver você destruído? A carregar a culpa de centenas de famílias arruinadas? Juliette sentiu as palavras como punhaladas. É claro que não está, Hannah continuou, aproximando-se como um gato brincando com um rato. Porque ela não é estúpida. Ela sabe que isto é insustentável. Que mais cedo ou mais tarde, a realidade vai esmagá-los. Saia da minha casa, Ji-wan disse, cada palavra cortante como vidro. Nossa casa, Hannah corrigiu. Ou será, assim que você parar com essa farsa e aceitar seu destino? Ela olhou diretamente para Juliette. A menos, é claro, que a senhorita Du Bois tenha senso comum suficiente para partir por vontade própria, poupando a todos nós deste constrangimento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se voltaram para Juliette. Ela podia sentir Ji-wan ao seu lado, tensão irradiando dele em ondas. Podia ver Min-jun na porta, olhando para ela com algo que parecia um pedido mudo. Podia ver o triunfo calculado nos olhos de Hannah, a certeza fria no rosto de Sun-woo. E ela soube. Soube que esta era a escolha que definiria tudo. Ficar significava destruição. Para Ji-wan, para a empresa, para centenas de inocentes. Partir significava sobreviver. Mas sobreviver sem a única coisa que a fazia sentir-se viva. Eu. Sua voz saiu fraca. Ela limpou a garganta, forçando firmeza. Eu vou embora. Não. Ji-wan a segurou pelo braço. Juliette, não. É a decisão certa. Ela se forçou a olhá-lo, memorizando cada detalhe do rosto dele. Você sabe que é. Não sem você. Não posso. Você pode. Você vai. Ela tocou o rosto dele uma última vez, gravando a sensação na memória. Você é forte, Ji-wan, mais forte do que pensa. E merece construir algo significativo. Algo que ajude pessoas. Não posso ser a razão pela qual tudo desmorona. Você é a única razão pela qual algo faz sentido. Então me encontre depois. As lágrimas escorriam livremente agora. Quando a poeira baixar. Quando você puder escolher livremente, sem culpa ou pressão. Se ainda quiser, eu estarei esperando. Juliette. Ela se virou e correu escada acima antes que sua resolução falhasse. Antes que ela cedesse ao desespero no rosto dele e jogasse tudo fora. Ela podia ouvi-lo gritando seu nome, mas não parou. Não podia parar. No quarto, ela jogou suas poucas posses na mala com mãos trêmulas. 10 minutos. Foi tudo que levou para desfazer 3 meses de vida. Quando desceu novamente, Ji-wan estava parado no hall, o rosto uma máscara de agonia contida. Não vá, ele sussurrou, e havia uma quebra em sua voz que partiu o coração de Juliette em 1000 pedaços. Tenho que ir. Então me prometa. Ele atravessou até ela, mãos emoldurando seu rosto com uma gentileza desesperada. Prometa que vai esperar. Que não vai desaparecer como fez em Paris. Prometa que quando eu resolver tudo, e vou resolver, você estará lá. Ji-wan. Prometa. Era um comando e um pedido. Eu prometo, ela sussurrou, selando a promessa com um beijo, longo, desesperado, cheio de tudo que não podiam dizer. Quando se separaram, ambos estavam chorando. 2 meses, Ji-wan disse, a voz rouca. Me dê 2 meses para consertar isso. Para encontrar uma forma de estar com você sem destruir tudo. Você pode me dar isso. Eu daria a eternidade se você pedisse. 2 meses. Apenas 2 meses. Ele a beijou mais uma vez, gravando a sensação, o gosto, o calor dela em sua alma. E então, com o último olhar que continha todas as promessas do mundo, Juliette saiu pela porta. Ji-wan ficou parado no hall, observando o táxi levá-la embora até que se tornou apenas um ponto na distância. Apenas quando ela desapareceu completamente, ele se permitiu desmoronar, caindo de joelhos no mármore frio. Vou trazê-la de volta, ele sussurrou para o vazio. Não importa o que custe.
Vou trazê-la de volta. Do andar superior, Hannah observava com um sorriso satisfeito. E do escritório, Sun-Woo fazia uma ligação, breve, codificada, letal. O problema está resolvido, ele disse ao telefone. Agora cuide do resto. Nenhum deles notou Min-jun no canto das sombras, o rosto pálido, o telefone tremendo em suas mãos enquanto decidia se enviava ou não a mensagem de aviso que havia digitado. Uma mensagem que poderia salvar Juliette. Ou condená-los a todos. 3 semanas haviam se passado. 21 dias de inferno. Juliette havia encontrado um pequeno apartamento em Itaewon, uma área cosmopolita de Seul onde sua presença europeia não chamava tanta atenção. Trabalho havia sido mais difícil, mas eventualmente conseguiu uma vaga em um café francês, irônico, dado que fugira da França apenas para servir croissants e café ao leite para expatriados nostálgicos. Mas nada daquilo importava. Porque todas as noites, ela verificava o telefone obsessivamente. Esperando uma mensagem dele. Ji-wan não ligou. Não mandou mensagem. Silêncio absoluto. E Juliette se perguntava, na escuridão de noites solitárias, se ele havia simplesmente seguido em frente. Casado com Hannah. Escolhido a segurança ao invés do caos que ela representava. A dúvida era uma ferida que sangrava sem parar. Você precisa comer algo. Sujin, sua colega de trabalho e única amiga em Seul, empurrou um prato de kimbap para ela. Está ficando transparente. Não estou com fome. Nunca está. Sujin suspirou, estudando Juliette com preocupação. Olha, não sei que homem te fez isso, mas ele não vale seu sofrimento. Se ela soubesse. O sino da porta do café tocou. Juliette ergueu os olhos automaticamente, e congelou. Min-jun estava parado na entrada, parecendo deslocado em suas roupas casuais, os olhos vasculhando o espaço até pousarem nela. O coração de Juliette disparou. Com licença, ela murmurou para Sujin, levantando-se com pernas trêmulas. Ela encontrou Min-jun do lado de fora, na pequena viela lateral. Ele está bem, foram as primeiras palavras dela. Ji-wan, ele? Não. A resposta cortou o ar. Ele não está bem. Não está nada bem. Juliette sentiu o mundo inclinar. O que aconteceu? Min-jun passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ela já aprenderá a reconhecer como sinal de estresse extremo. Ele anunciou o noivado com Hannah há 2 semanas. Cada palavra foi uma punhalada. Mas foi o oposto do que todos esperavam. Ao invés de uma celebração, Ji-wan usou o evento para expor toda a corrupção que Sun-woo havia escondido por anos. Fraude fiscal, suborno de oficiais públicos, conexões com organizações criminosas. Os olhos de Juliette se arregalaram. Ele, o quê? Ele destruiu metade do conselho em um único golpe. Forçou Sun-woo a renunciar. Redistribuiu os votos de controle. Essencialmente, dinamitou toda a estrutura de poder que o mantinha prisioneiro. Mas, isso é bom, certo? A expressão de Min-jun escureceu. Seria. Se Hannah não tivesse respondido com seu próprio ataque. Ele fez uma pausa, pesando as próximas palavras. Ela alegou que Ji-wan estava mentalmente instável, que havia se envolvido inapropriadamente com uma funcionária, você, que precisava de ajuda. Juliette sentiu náusea subir. Ela conseguiu ter Ji-wan internado em uma clínica psiquiátrica privada. Está sendo avaliado há 1 semana. Não. A palavra saiu como um gemido. Não, não, não. Fica pior. Min-jun segurou os ombros dela. Hannah está espalhando rumores. Dizendo que você era uma golpista. Que seduziu Ji-wan por dinheiro. Que estava planejando chantageá-lo. Ela está construindo uma narrativa onde você é a vilã, e ela salvadora tentando proteger o pobre homem traumatizado. Isso é insano. É estratégico. E está funcionando. A mídia está adorando a história. CEO bilionário manipulado por empregada estrangeira. Você se tornou a manchete. Juliette encostou-se na parede, as pernas falhando. Eu precisava avisá-la, Min-jun continuou, sua voz baixando. Porque Hannah não vai parar. Ela quer você destruída. Fora da Coreia,
de preferência presa ou morta. Morta. A voz de Juliette subiu uma oitava. Sam-Woo pode ter sido forçado a renunciar, mas ele ainda tem conexões. Conexões perigosas. E ele culpa você por tudo. Min-jun olhou ao redor nervosamente. Você precisa sair de Seul. Hoje. Agora. Não. A palavra saiu mais firme do que Juliette se sentia. Não vou fugir enquanto Ji-wan está preso naquele lugar. Você não entende. Não pode salvá-lo. Posso tentar. Ela endireitou os ombros, uma determinação feroz tomando conta. Onde ele está? Min-jun hesitou. Min-jun, onde ele está? Clínica Serenidade. Mas está sob vigilância constante. Hannah se certificou de que apenas familiares aprovados possam visitá-lo. E adivinhe quem não está na lista. Juliette sentiu a raiva substituir o medo. Então vou entrar de outra forma. Como? Você vai voar até lá. Se necessário. Ela apertou os punhos. Ele fez tudo isso, destruiu sua família, expôs a corrupção, arriscou tudo, porque me prometeu 2 meses. Prometeu que encontraria uma forma. E eu não vou abandoná-lo agora que precisa de mim. Min-jun a estudou por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso surgiu em seu rosto. Meu primo é um idiota sortudo, ele disse, puxando o telefone. Está bem. Vou ajudá-la. Mas temos que ser espertos sobre isso. Diga o que preciso fazer. A Clínica Serenidade era exatamente o tipo de lugar onde os ricos escondiam seus problemas. Cercas altas, jardins impecáveis, fachada de prestígio mascarando prisões douradas. Juliette vestia um uniforme de enfermeira que Min-jun havia conseguido através de contatos questionáveis. Cabelos presos em um coque apertado, maquiagem mínima, crachá falso preso ao bolso. Você tem 15 minutos, Min-jun havia dito. É quanto tempo leva para eles descobrirem que o sistema foi hackeado e seu crachá registrado. Depois disso, segurança vai te expulsar. Ou pior. Agora, caminhando pelos corredores estéreis, Juliette sentia cada segundo como uma eternidade. Terceiro andar. Quarto 317. 2 seguranças flanqueavam a porta. Merda. Juliette respirou fundo, forçando confiança que não sentia. Ela se aproximou com o tablet que Min-jun havia fornecido, fingindo checar registros. Medicação para o paciente 317, ela disse em seu melhor coreano, tentando soar entediada. Um dos seguranças a estudou com suspeita. Não recebemos aviso de nova medicação. É uma ordem direta da doutora Park. Juliette mostrou o tablet, onde Min-jun havia falsificado uma prescrição convincente. Quer ligar e confirmar? Tenho certeza que ela vai adorar ser incomodada durante a cirurgia que está realizando. A menção à temida doutora Park, conhecida por sua língua afiada, fez o segurança hesitar. 5 minutos ele resmungou, destravando a porta. Juliette entrou, e seu coração se partiu. Ji-wan estava sentado perto da janela, olhando para o nada. Ele havia emagrecido, olheiras profundas sob os olhos. O cabelo que sempre usará impecavelmente penteado estava desgrenhado. Usava um roupão hospitalar cinza que o fazia parecer uma sombra do homem que ela conhecera. Mas foi quando ele virou a cabeça e seus olhos se encontraram que ela realmente viu a extensão do dano. Aqueles olhos castanho escuros que costumavam queimar com intensidade estavam vazios. Mortos. Ji-wan, ela sussurrou, correndo até ele. Ele piscou lentamente, como se estivesse tentando focar. Juliette. Sua voz era áspera, distante. Você não é real. Eles disseram que você não é real. Sou real. Ela caiu de joelhos na frente dele, segurando seu rosto com as 2 mãos. Estou aqui, amor. Não. Você me deixou. Foi embora. Eles me mostraram as notícias. Você era uma mentira. Tudo era uma mentira. Não. Ji-wan, olhe para mim. Ela forçou-o a encontrar seus olhos. Eles estão te drogando. Fazendo você acreditar em mentiras. Mas eu estou aqui. Sou real. E nunca te deixei. Nunca te deixaria. Algo mudou em seus olhos, um lampejo de reconhecimento,
de esperança. Juliette. Ele ergueu a mão tremendo, tocando o rosto dela como se precisasse confirmar que era sólida. Deus, eu pensei que havia sonhado você. Não. Estou aqui. E vamos te tirar daqui. Não pode. Hannah, ela tem todo o poder legal. Sou declarado temporariamente incapaz. Ela pode me manter aqui indefinidamente. Então vamos lutar. Juntos. Juliette, eles te querem morta. Sang-woo. Eu sei. Min-jun me contou. Mas não me importo. Ela beijou sua testa, suas bochechas, seus lábios. Não me importo com nada exceto você. A porta se abriu bruscamente. 3 minutos acabaram, segurança disse. Mais 1 minuto, por favor. Agora. Juliette se virou para Ji-wan, desesperada. Não desista de mim, ela sussurrou urgentemente. Vou encontrar uma forma. Vou te tirar daqui. Apenas, não desista. Nunca, ele prometeu, e havia uma fagulha de vida voltando para seus olhos. Nunca vou desistir de você. Ela foi praticamente arrastada para fora, mas não antes de ver Hannah aparecer no corredor, perfeitamente vestida, sorriso triunfante nos lábios. Senhorita Du Bois, ela ronronou. Que surpresa desagradável. Segurança, por favor escoltem esta invasora para fora. E liguem para a polícia. Os seguranças agarraram os braços de Juliette. Ele não é louco. Juliette gritou, lutando. Você está o prendendo ilegalmente. Estou protegendo meu noivo. Hannah se aproximou, sua voz baixando para um sussurro venenoso que apenas Juliette podia ouvir. E quando eu terminar com você, vai desejar ter ficado na França. Nunca vou desistir dele. Então vai morrer tentando. Não era uma ameaça. Era uma promessa. Juliette foi arrastada para fora, jogada literalmente na rua. Sua última visão foi de Ji-wan sendo forçado de volta para o quarto enquanto gritava seu nome. Ela estava ajoelhada na calçada, respiração entrecortada, quando o telefone vibrou. Uma mensagem de Min-jun. Eles sabem. Fuja. Agora. E então ela viu 3 homens de ternos pretos atravessando a rua em direção a ela, a intenção perigosa clara em seus movimentos. Juliette correu. Seus pulmões queimavam. As ruas de Seul se transformaram em um labirinto de becos e escadas. Atrás dela, os passos pesados dos homens ecoavam, implacáveis, metódicos. Ela virou à esquerda em um mercado lotado, empurrando entre vendedores e compradores. Gritos de protesto explodiram em seu rastro. Não ousava olhar para trás. O telefone vibrou novamente. Min-jun. Metrô. Estação Gangnam. Saída 3. 5 minutos. Corra! Juliette emergiu do mercado, avistando as placas do metrô. Seus pés mal tocavam o chão. Ela podia ouvir os homens gritando em coreano. Ordens, coordenadas. Descer as escadas. A multidão da hora do rush era uma bênção e uma maldição. Ela se espremeu entre corpos, ignorando olhares irritados. O trem estava chegando. Ela mergulhou para dentro no último segundo, as portas se fechando atrás dela. Através do vidro, viu um dos homens, rosto vermelho de raiva, socando a porta fechada. O trem se moveu. Juliette desabou em um assento, o coração martelando tão alto que parecia que todos podiam ouvi-lo. 2 paradas depois, ela saltou, seguindo as instruções de Min-jun através de um labirinto de saídas até emergir em um estacionamento subterrâneo. Um carro piscou as luzes. Min-jun estava ao volante. Ela mal havia entrado quando ele acelerou, pneus guinchando. Eles rastrearam seu telefone, ele disse, arrancando o aparelho da mão dela e jogando pela janela. Precisava esperar você desligar eles antes de te alcançar. Para onde estamos indo? Para longe. Preciso te tirar de Seul antes que... Uma SUV preta cortou o caminho deles, bloqueando a saída. Min-jun xingou em coreano, jogando o carro em ré. Outra SUV apareceu atrás. Presos. Merda, merda, merda. Min-jun bateu no volante. A porta do motorista foi arrancada aberta. Mãos fortes o puxaram para fora. Juliette gritou, tentando alcançá-lo, mas sua própria porta se abriu. Não.
Ela lutou, chutando, arranhando. Mas eram muitos. Muito fortes. Algo picou seu pescoço. Uma agulha. O mundo começou a escorregar. Min-jun. Ela murmurou, enquanto a escuridão a engolia. Juliette acordou amarrada a uma cadeira em um armazém abandonado. Sua cabeça latejava. Náusea ondulou em seu estômago. Ela piscou, tentando focar. Sun-woo estava parado na frente dela, as mãos nos bolsos, expressão de tédio calculado. Finalmente acordou. Bom, eu odeio audiências que dormem durante meus monólogos. Onde está Min-jun? Sua voz saiu rouca. Assim, o traidor. Sun-woo gesticulou casualmente. Min-jun estava amarrado em outra cadeira a poucos metros de distância, inconsciente, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Ele vai sobreviver. Talvez. Depende de quão cooperativa você decidir ser. O que você quer? Você. Simples. Direto. Mais especificamente, quero que desapareça. Permanentemente. Juliette forçou uma risada sem humor. Então por que ainda estou viva? Por que mortes geram perguntas? E Hannah, apesar de todos seus defeitos, prefere métodos mais limpos. Ele se aproximou, inclinando-se para estudá-la. Então aqui está a oferta. Você sai da Coreia. Hoje. Volta para a França e nunca mais fala sobre Ji-won, sobre mim, ou sobre qualquer coisa que aconteceu aqui. Em troca, eu deixo você viver. E se eu recusar? Então tanto você quanto Min-jun terão acidentes muito infelizes. Corpos jamais encontrados. E Ji-won passará o resto da vida acreditando que você o abandonou novamente. A ameaça pairou no ar como veneno. Você não pode mantê-lo preso para sempre, Juliette disse, lutando contra as amarras. Eventualmente alguém vai questionar. Questionarão o quê? Um homem que teve um colapso nervoso após expor corrupção familiar? Que estava obcecado por uma empregada que o manipulou? A narrativa está perfeita. A mídia a adorou. E quanto mais tempo passar, mais profundamente enraizada ela se torna. Sun-woo endireitou-se, ajustando os punhos. Hannah vai cuidar dele. Eventualmente, ela o liberará, mais dócil, mais controlável. Eles se casarão. A Yoon Corporation será restaurada à ordem apropriada. E você será apenas uma nota de rodapé esquecida em uma história maior. Ele nunca vai esquecer de mim. Dê tempo suficiente e as drogas certas, e ele vai esquecer o próprio nome. O sorriso de Sun-woo era puramente maligno. Então, sorta do boys. Qual é sua escolha? Vida e exílio? Ou morte e esquecimento? Antes que Juliette pudesse responder, uma porta lateral explodiu. Sujin, sua colega do café, entrou como uma tempestade, seguida por 3 mulheres que Juliette nunca havia visto. Todas vestidas de preto, todas com expressões que prometiam violência. Você. Sun-woo recuou, o rosto empalidecendo. Isso não é assunto seu. Tudo que envolve mulheres sendo ameaçadas em minha cidade é assunto meu, Sujin disse, e sua voz era completamente diferente. Comandante, perigosa. Especialmente quando envolve merda como você, Yoon Sun-woo. Ela gesticulou para seus companheiros. Eles se moveram com eficiência militar, dominando os capangas de Sun-woo com uma facilidade surpreendente. Sujin cortou as amarras de Juliette. Você não é apenas uma garçonete, é. Juliette respirou. Jornalista investigativa. Especializada em expor homens poderosos que abusam de suas posições. Sujin sorriu, afiado como uma faca. E você, minha querida amiga, acabou de me dar a história do ano. Ela ergueu o telefone, mostrando que havia gravado cada palavra de Sun-woo. O homem tentou correr, mas foi derrubado antes de dar 3 passos. Levem-no, Sujin ordenou. A polícia vai adorar conversar com ele sobre sequestro, ameaças de morte, e todas aquelas coisas interessantes sobre corrupção que Ji-won expôs. Enquanto Sun-woo era arrastado, gritando ameaças vazias, Juliette correu para Min-jun. Ele estava acordando, gemendo. Sua cabeça. Ela tocou o ferimento gentilmente. Já tive pior, ele murmurou, então focou em Sujin.
Quem diabos é você? Anjo da guarda. Demônio da vingança. Escolha sua preferência. Sudin se agachou ao lado deles. Mas principalmente, sou alguém que odeia ver mulheres fortes serem destruídas por homens fracos. Ela voltou sua atenção para Juliette. Aquela gravação vai viralizar até amanhã. Sam Woo será preso. Mas Hannah. Sudin fez uma pausa. Hannah é mais esperta. Ela vai negar tudo. Dizer que não sabia das ações de Sam Woo. E sem prova direta contra ela, Ji-Wan permanece preso. Então o que eu faço? Desespero tingiu a voz de Juliette. Você luta sujo. Sudin sorriu. E eu sei exatamente por onde começar. 2 horas depois, Juliette estava em um apartamento seguro, assistindo Sudin trabalhar. A jornalista era um furacão de eficiência, telefone colado à orelha, dedos voando sobre o laptop, coordenando com uma rede de contatos que parecia se estender por toda a Coreia. Consegui, ela finalmente anunciou, virando o laptop para Juliette. Na tela, documentos financeiros, transferências bancárias, e-mails. Hannah não é apenas uma noiva ambiciosa, Sudin explicou. Ela está envolvida em lavagem de dinheiro através da empresa de seu pai. Pequena escala, cuidadosamente escondido, mas ilegal como o inferno. Como você conseguiu isso? Tenho minhas fontes. E Hannah se tornou descuidada depois que pensou ter ganhado. Sudin cruzou os braços. Aqui está o plano. Vazamos isso para a mídia. Causamos um escândalo tão grande que a família Kim será forçada a se afastar de tudo relacionado à Yeon Corporation, incluindo o cuidado de Ji-Wan. Mas isso não o liberta legalmente. Não. Mas cria espaço para contestação. Um advogado competente pode argumentar que Ji-Wan foi aprisionado sob falsos pretextos por alguém com motivações criminosas, especialmente com a gravação de Sam Woo admitindo a conspiração. Hope, frágil mas real, floresceu no peito de Juliette. Você faria isso? Por mim. Faço pelo que é certo. Sudin tocou o ombro dela gentilmente. E porque reconheço uma história de amor real quando vejo. Vocês dois merecem sua chance. Min-jun, agora com a cabeça enfaixada, entrou na sala. Tenho notícias. A gravação de Sam Woo já está circulando nas redes sociais. Polícia emitiu mandado de prisão. E ele sorriu pela primeira vez em dias. O conselho convocou uma reunião de emergência para amanhã. Eles estão em pânico. Bom, Juliette disse, uma determinação de aço se instalando em sua espinha. Deixe-os entrar em pânico. Ela se virou para Sudin. Vaze tudo. Cada documento, cada transferência, cada podridão que encontrar. Não poupe ninguém. Você tem certeza? Isso vai ser guerra total. Eles começaram a guerra quando prenderam o homem que amo. Os olhos de Juliette brilhavam com uma ferocidade que fez Sudin sorrir com aprovação. Eu vou apenas terminá-la. Naquela noite, enquanto os primeiros raios de um escândalo massivo começavam a explodir pela Coreia, Juliette ficou parada na janela, olhando para a cidade iluminada. Em algum lugar lá fora, em um quarto frio e estéril, Ji-Wan estava esperando. E ela jurou, para si mesma, para ele, para qualquer divindade que estivesse ouvindo, que o traria de volta. Não importava o custo. O escândalo explodiu como uma bomba nuclear. Herdeira da Kim Industries envolvida em esquema de lavagem de dinheiro. Yeon Sang-woo preso por sequestro e conspiração. A verdade por trás do colapso de Yeonju. As manchetes dominaram todos os noticiários. Repórteres acamparam na frente da clínica, da casa de Hannah, da sede da Yeon Corporation. O país inteiro observava enquanto uma das famílias mais poderosas da Coreia implodia. Sudin havia feito seu trabalho magnificamente. Mas Hannah era uma sobrevivente. E sobreviventes são perigosos quando acuados. Ela convocou uma conferência de imprensa, Min-jun anunciou, irrompendo no apartamento seguro. Hoje à tarde. Vai fazer uma declaração. Deixe-a falar, Juliette disse, surpreendentemente calma. Ela só vai cavar um buraco mais fundo. Não. Min-jun balançou a cabeça. Você não entende. Ela é brilhante em relações públicas.
Ela vai se pintar como vítima. Culpar Sun Woo por tudo. Dizer que estava tentando proteger Ji Yuan de você. Então precisamos de algo que ela não possa refutar. Juliette se virou para Sujin. Algo indiscutível. Sujin mordeu o lábio, pensativa. Precisaríamos do próprio Ji Yuan. Seu testemunho. Em público. Lúcido e claramente não louco. Como? Ele está preso na clínica, dopado até não conseguir formar frases completas. E se ele não estivesse? Uma voz nova ecoou da entrada. Todos se viraram. Uma mulher estava parada ali, 50 e poucos anos, cabelos grisalhos elegantemente penteados, vestindo jaleco médico. Seus olhos eram gentis mas inteligentes. Doutora Park Min-jun respirou. Como você? Eu supervisiono o cuidado de Ji Yuan, ela disse, entrando calmamente. E tenho estado preocupada com o protocolo de tratamento que me foi ordenado a administrar. Ordenado? Por quem? Hana Kim. Ela basicamente escreveu as prescrições, eu apenas as assinei. Adra Park parecia envergonhada. Eu não fiz perguntas. A família Kim é poderosa, e eu tenho contas a pagar. Mas depois de ver as notícias, depois de ver o que realmente está acontecendo. Ela puxou um envelope do bolso. Registros médicos completos de Ji Yuan, mostrando que ele não tem nenhuma condição psiquiátrica real. Que as drogas que lhe foram administradas eram punitivas, não terapêuticas. E minha confissão assinada de que fui coagida a participar desta farsa. Juliette sentiu lágrimas de gratidão queimarem. Por que está fazendo isso? Porque eu me tornei médica para curar, não para prender. Doutora Park encontrou os olhos de Juliette. E por que aquele jovem no quarto 317 chorou seu nome todas as noites desde que chegou? Nenhum homem louco amaria com tanta consistência. Sujin pegou o envelope reverentemente. Com isso, podemos libertá-lo legalmente. Hoje. Façam isso, doutora Park disse. Mas rápido. Hana está nervosa. Não sei o que ela é capaz de fazer quando acuada. Como se convocadas por suas palavras, as notícias na TV mudaram. Hana estava em um pódio, câmeras piscando, rosto composto em tristeza perfeitamente calibrada. É com o coração partido que venho a público hoje, ela começou, voz suave mas firme. Para esclarecer os terríveis mal-entendidos sobre meu relacionamento com Yeon Ji Yuan. Juliette sentiu o estômago revirar. Ji Yuan não está louco, Hana continuou. Ele está doente. Viciado. Em substâncias que uma certa pessoa introduziu em sua vida. Ela não ousaria, Min-jun começou. Juliette Dubois não é apenas uma manipuladora, Hana disse, e produziu fotografias. Ela é traficante. Estas fotos mostram ela comprando drogas ilegais em 3 ocasiões diferentes. As imagens apareceram na tela, Juliette em locais que ela reconheceu, mas as transações eram falsificações óbvias. Photoshop. Mas convincente o suficiente para semear dúvida. Ela viciou Ji Yuan, Hana disse, lágrimas perfeitamente programadas escorrendo. Usou dependência para controlá-lo. E quando tentei intervir, ela me ameaçou. Ameaçou a minha família. Mentirosa. Juliette gritou para a TV. Por isso ele está recebendo tratamento, Hana concluiu. Não por insanidade, mas por reabilitação. E quando estiver curado, espero que possa me perdoar por não ter percebido antes. Por não tê-lo protegido dessa predadora. A transmissão terminou. Silêncio absoluto no apartamento. Então Sujin explodiu. Aquela vaca brilhante e manipuladora. Ela inverteu tudo. Agora você é a vilã e ela a salvadora. As fotos são falsas, Juliette disse, mas sua voz tremia. Qualquer especialista pode provar. Mas até que prove, a dúvida está plantada. Min-jun socou a parede. E dúvida é tudo que ela precisa. Não. Doutora Park falou com calma determinada. Ela cometeu um erro. Um erro grande. Qual? Ela disse que Ji Yuan está em reabilitação, não internação psiquiátrica involuntária. Reabilitação é voluntária. O que significa que ele pode sair quando quiser.
Os olhos de Juliette se arregalaram. Você pode liberá-lo? Posso. Agora. Antes que Hannah perceba o deslize que cometeu e tente corrigi-lo. Então o que estamos esperando? Min-jun já estava pegando as chaves do carro. Esperem. Soo-jin ergueu a mão. Se simplesmente o libertarmos, Hannah vai alegar que foi sequestrado. Que estávamos alimentando seu vício. Precisamos fazer isso publicamente. Indiscutivelmente. À conferência de imprensa, Juliette disse lentamente. Hannah está dando uma segunda conferência amanhã de manhã, certo? Na sede da Yoon Corporation. Sim. Para anunciar as novas medidas de segurança da empresa. Basicamente, sua tomada de poder. E se Ji-Wan aparecesse? Juliette sentiu um plano se formar. Lúcido. Articulado. Na frente de todas aquelas câmeras. Expondo tudo. Seria a vingança perfeita, Soo-jin sussurrou, sorrindo lentamente. Ela criou o palco. Nós apenas precisamos roubar o show. Doutora Park assentiu. Vou tirá-lo desta noite. Mas ele vai precisar de tempo para o sistema limpar as drogas. 12 horas, no mínimo. A conferência é às 10 da manhã, Min-jun calculou. Tempo justo. Mas onde o escondemos até lá? Aqui, Soo-jin disse. Este lugar é registrado sob 5 camadas de empresas fantasmas. Ninguém vai encontrá-lo. Então está decidido. Juliette endireitou os ombros. Hoje à noite, resgatamos Ji-Wan. Amanhã, acabamos com isto. Meia-noite. A clínica Serenidade estava quieta, apenas o pessoal noturno mínimo nos corredores. Doutora Park entrou como se fosse apenas mais uma noite. Juliette e Min-jun esperavam em uma van do lado de fora, nervos à flor da pele. Quanto tempo você acha? Juliette sussurrou. Doutora Park disse 20 minutos. Min-jun verificou o relógio pela 10ª vez. Mais 10. Cada segundo era uma tortura. Então a porta lateral se abriu. Doutora Park emergiu, apoiando Ji-Wan. Ele estava vestido em roupas civis, cambaleando levemente, mas consciente. Juliette saltou da van antes que Min-jun pudesse detê-la. Ji-Wan. Ele ergueu a cabeça. Seus olhos, ainda nebulosos mas infinitamente mais claros, focaram nela. Juliette. Sua voz estava rouca, mas era dele. Realmente dele. Ela correu, jogando os braços ao redor dele com força suficiente para derrubá-los ambos se Doutora Park não os estivesse segurando. Você está aqui, ele sussurrou em seu cabelo. Pensei que havia sonhado você. Estou aqui. Estou real. E nunca mais vamos nos separar. Isso é lindo, mas precisamos ir, Min-jun sibilou. Agora. Eles praticamente carregaram Ji-Wan para a van. No momento em que as portas se fecharam, Min-jun acelerou. Apenas quando estavam a quilômetros de distância, com nenhuma perseguição à vista, todos respiraram. Ji-Wan estava recostado no banco, Juliette agarrada à sua mão como se ele fosse desaparecer se ela soltasse. O que eu perdi? Ele perguntou, voz ganhando força a cada palavra. Muita coisa, Min-jun disse. Mas o resumo, Sun-woo está preso, Hannah está desesperada, e amanhã você vai dar o show de suas vidas. Show! Juliette tocou o rosto dele gentilmente. Amanhã, na frente do mundo inteiro, vamos contar a verdade. Toda ela. E então? Ela sorriu, lágrimas de alívio finalmente caindo. Então finalmente seremos livres. Ji-Wan a puxou contra si, beijando sua testa, suas bochechas, seus lábios, beijos desesperados de um homem que quase perdeu tudo. Eu te amo, ele sussurrou. Deus, eu deveria ter dito isso antes. Eu te amo, Juliette. Mais que qualquer coisa neste mundo. Eu também te amo. Ela riu através das lágrimas. E amanhã, vamos fazer todos saberem. No apartamento seguro, eles passaram a noite acordados. Soo-jin preparava Ji-Wan, mostrando os documentos, as gravações, as evidências. Doutora Park administrou líquidos e vitaminas para acelerar a limpeza de seu sistema. Min-jun ensaiava possíveis perguntas da imprensa. E Juliette? Juliette apenas ficou ao lado dele, segurando sua mão.
lembrando-o de que era real, de que sobreviveram. Quando o amanhecer tingiu o céu de rosa e dourado, Ji-Wan estava transformado. Ainda cansado, ainda com sombras sob os olhos. Mas alerta, focado e absolutamente determinado. Pronto? Juliette perguntou, ajustando sua gravata, um dos ternos que Min-jun havia trazido. Nasci pronto, ele respondeu, pegando sua mão e beijando seus dedos. Vamos terminar isto. Eles saíram juntos para o novo dia. E para a batalha final. A sede da Yeon Corporation era um arranha-céu de vidro e aço que perfurava o céu de Seul como uma lança. O saguão principal havia sido transformado em um circo de mídia, câmeras, repórteres, executivos internos caros, todos esperando pela declaração de Hana. Ela estava no pódio improvisado, perfeitamente vestida em um terno branco que gritava inocência e poder. Ao seu lado, advogados e membros selecionados do conselho, todos cuidadosamente escolhidos, todos leais a ela. Obrigada por virem, Hana começou, sua voz amplificada pelos microfones. Hoje marca um novo capítulo para a Yeon Corporation. Um capítulo de transparência, integridade e mentiras. A palavra cortou o saguão como um trovão. Todos se viraram. Ji-Wan estava parado na entrada, Juliette ao seu lado, Min-jun atrás deles. Ele usava um terno preto impecável, cada centímetro se ia o poderoso que sempre foi. Mas havia algo novo em seus olhos, não a frieza calculada de antes, mas fogo puro. Hana empalideceu. Depois enrubesceu. Depois recompôs-se com velocidade impressionante. Ji-Wan, ela disse, forçando um sorriso. Que surpresa maravilhosa! Você deveria estar descansando. Descansando. Ele avançou, cada passo ecoando no mármore. As câmeras giraram para segui-lo. Ou preso. Qual é desta vez, Hana? Sussurros explodiram na multidão. Você está claramente ainda sob efeitos, ela tentou. Estou perfeitamente lúcido. Ji-Wan subiu ao pódio, colocando-se frente a frente com ela. Pela primeira vez em semanas, estou completamente livre das drogas que você me forçou a tomar. Eu nunca. Você me prendeu ilegalmente em uma clínica psiquiátrica, ele disse, voz subindo, cada palavra clara como cristal. Conspirou com Sun Woo para me drogar, me controlar e roubar minha empresa. Isso é absurdo. Eu estava te protegendo dela. Ji-Wan apontou para Juliette. Da mulher que você acusou de ser traficante de drogas. Da mulher que supostamente me manipulou. Ele riu, um som sem humor. Juliette Du Bois é muitas coisas. Corajosa. Gentil. Forte demais para seu próprio bem às vezes. Mas manipuladora. Ele balançou a cabeça. A única manipuladora nesta sala é você, Hana. Hana tentou agarrar o controle. Vocês todos estão vendo, ela disse para as câmeras. Ele está claramente confuso, ainda não totalmente recuperado. Doutora Park, Ji-Wan chamou. A médica emergiu da multidão, subindo ao pódio. Meu nome é doutora Raquel Park, e supervisionei o cuidado do Sr. Yeon na Clínica Serenidade. Ela ergueu um envelope. Estes são seus registros médicos completos, mostrando que não há, e nunca houve, qualquer condição psiquiátrica. As drogas que lhe administrei foram prescritas diretamente por Hana Kim, com ameaças de consequências legais se eu recusasse. Ela está mentindo. Hana gritou, a compostura finalmente rachando. Ela está sendo paga por eles para. Sujin, Ji-Wan disse calmamente. A jornalista subiu, laptop aberto. Tenho aqui transferências bancárias da conta de Hana Kim para contas offshore. Lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. É e-mails trocados com Yeon Sun-woo planejando a internação temporária de Ji-Wan. Temporária que deveria se tornar permanente assim que o casamento fosse consumado e o controle da empresa transferido. Os repórteres explodiram em perguntas. Câmeras piscaram freneticamente. Hana olhou ao redor, percebendo que estava sendo encurralada. Vocês não entendem. Ela se virou para Ji-Wan, desperatiam clara agora. Eu fiz tudo por nós. Pela empresa. Seu pai queria essa união. Você estava jogando tudo fora por uma empregada.
Por amor, Ji-Wan corrigiu, sua voz baixando mas carregando-se de emoção. Algo que você claramente não entende. Ele desceu do pódio e caminhou até Juliette. Pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Juliette não é apenas uma empregada, ele disse para a sala cheia, para as câmeras, para o mundo. Ela é a mulher que me ensinou a sentir novamente. Que me mostrou que há mais na vida que poder e lucro. Que arriscou tudo, sua segurança, sua vida, para me salvar quando ninguém mais o faria. Ele se virou para ela, esquecendo completamente a multidão. E sim, eu a trouxe até aqui através de manipulação. Forjei um emprego, criei uma falsa coincidência, porque estava desesperado para reencontrar a mulher que havia visto apenas uma vez mas nunca esqueci. Foi errado. Foi egoísta. Mas foi também a melhor e pior decisão da minha vida. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Juliette. Por que me deu você? Ele continuou, voz quebrando. Mas também te colocou em perigo. Quase te custou tudo. E eu vou passar o resto da minha vida compensando isso. Se você me deixar. Ji-Wan. Ela sussurrou. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no meio do saguão da corporação, na frente de centenas de pessoas e dúzias de câmeras. Juliette Dubois, eu te amo. Amo sua força, sua gentileza, sua recusa em desistir mesmo quando tudo parece impossível. Amo como você me faz querer ser um homem melhor. E sei que não mereço você, que nunca vou merecer, mas... Ele tirou uma caixa do bolso, quando ele havia conseguido aquilo, e a abriu, revelando um anel simples mas lindo. Mas vou passar cada dia tentando. Se você me aceitar. O silêncio que caiu foi absoluto. Juliette olhou para o homem ajoelhado na frente dela. Este homem impossível que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Que havia mentido e manipulado mas também sacrificado tudo. Que a amava com uma intensidade que deveria assustar, mas que ao invés disso, a fazia sentir-se mais viva do que jamais estivera. Você é impossível, ela disse, rindo através das lágrimas. Completamente, absurdamente impossível. É um sim. Esperança vulnerável em sua voz. É um sim. Ela puxou-o de pé. Sempre foi um sim, seu idiota lindo. Ele a beijou ali mesmo, na frente de todos, um beijo que era promessa e redenção e recomeço. A sala explodiu. Aplausos, gritos, flashes de câmeras. Hannah assistiu ao seu mundo desmoronar, lágrimas de raiva e derrota escorrendo. Mas antes que pudesse fugir, seguranças, os de verdade, não os leais a ela, a cercaram. Hannah Kim, um oficial de polícia, anunciou, avançando. Está presa por fraude, lavagem de dinheiro, conspiração para prisão ilegal e falsificação de documentos. Ela foi levada aos gritos, prometendo vingança, ameaçando advogados e consequências. Mas ninguém estava ouvindo. Porque no centro de tudo, Ji-Wan e Juliette estavam perdidos um no outro, o resto do mundo desaparecendo. Acabou. Juliette sussurrou contra seus lábios. Acabou, ele confirmou. E agora finalmente começamos. Min-jun apareceu ao lado deles, sorrindo largamente. Vocês sabem que isso vai estar em cada manchete amanhã, certo? CEO propõe para ex-empregada em meio a escândalo corporativo. Deixe que escrevam, Jun disse, não tirando os olhos de Juliette. Deixe que escrevam qualquer coisa que quiserem. Porque pela primeira vez, não me importo com a opinião deles. Só me importo com ela. Sujin se aproximou, secando lágrimas próprias. Isso foi a coisa mais romântica e insana que já testemunhei. E vou escrever cada palavra. Escreva nossa verdade, Juliette disse. Não a versão sanitizada. Toda ela. Os erros, as manipulações, as escolhas difíceis. Porque amor real não é perfeito. É bagunçado e complicado e às vezes doloroso. Mas é real. Prometo, Sujin jurou. Lá fora, o dia era brilhante e claro. Uma nova Coreia os esperava, uma onde segredos haviam sido expostos, onde poder havia sido desafiado, onde amor havia vencido. Não havia sido fácil. E havia mais desafios por vir, reconstruir a empresa, reparar reputações, curar feridas. Mas enquanto Ji-Wan e Juliette saíam daquele prédio de mãos dadas, ambos sabiam uma verdade fundamental. Juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa.
Porque haviam passado pelo fogo e sobrevivido. E o amor que haviam forjado nas chamas era indestrutível. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão de consequências e reconstrução. Sam Wall foi condenado a 15 anos de prisão por conspiração, sequestro e fraude corporativa. Hannah recebeu 10 anos, com a possibilidade de redução por bom comportamento, embora ninguém apostasse que ela seria capaz disso. A King Industries entrou em colapso sob o peso dos escândalos, suas ações despencando para centavos. A Yoon Corporation, paradoxalmente, emergiu mais forte. A transparência brutal de Ji-Wan e sua recusa em esconder os erros de sua família conquistaram respeito público. Mas mais importante que qualquer dessas vitórias corporativas foi o que aconteceu na mansão em Seul. Juliette estava na cozinha, não mais como empregada, mas porque genuinamente gostava de cozinhar, preparando o jantar quando Ji-Wan chegou do escritório. Ela ainda se maravilhava com essas pequenas normalidades. O som da porta se abrindo. Os passos dele pelo corredor. O jeito como ele sempre a encontrava primeiro, não importava onde ela estivesse. Olá, ele disse, envolvendo-a por trás, enterrando o rosto em seu pescoço. Olá para você também. Ela se inclinou contra ele, saboreando o calor. Como foi o conselho? Tedioso, mas produtivo. Ele a virou nos braços dele. Aprovaram minha proposta. Qual? Transformar metade da mansão em um abrigo temporário para mulheres escapando de situações abusivas. Sujin vai administrar o programa. Lágrimas imediatas surgiram nos olhos de Juliette. Ji-Wan. Você disse que amor real significa usar nosso privilégio para ajudar outros, ele disse suavemente. Então é isso que vamos fazer. Juntos. Ela o beijou profundamente, derramando todo o amor e orgulho que sentia. Tenho mais uma coisa, ele disse quando se separaram. Min-jun quer sua permissão para contar nossa história. Um livro. Ele quer coescrever com você. Um livro? Sobre tudo. Paris. A manipulação. A luta. A forma como o amor pode nascer mesmo das circunstâncias mais distorcidas. Ji-Wan tocou o rosto dela. Mas apenas se você estiver confortável. Sei que é muito pessoal. Juliette considerou. A ideia de expor sua história, toda ela, sem filtros, era aterrorizante. Mas também, libertadora. Sob uma condição, ela finalmente disse. Qualquer uma. Você escreve a parte sobre seus sentimentos. Sem segurar nada. Sem proteger sua imagem. Total honestidade. Ji-Wan engoliu em seco, mas assentiu. Acordo. O casamento aconteceu 3 meses depois. Não foi a grande produção que a união de um CEO bilionário normalmente exigiria. Ao invés, foi uma cerimônia íntima em um pequeno jardim, com apenas as pessoas que realmente importavam. Min-jun como padrinho, Sujin como madrinha de honra. Doutora Park sentada na primeira fila, secando lágrimas discretas. Colegas do café onde Juliette havia trabalhado. Funcionários leais da Yoon Corporation que haviam apoiado Ji-Wan durante o escândalo. E nenhum membro da família Yoon ou Kim à vista. Juliette usava um vestido simples branco que a fazia parecer etérea. Ji-Wan, em um terno cinza claro, não conseguia parar de olhá-la como se ela fosse um milagre. Você está linda, ele sussurrou quando ela alcançou o altar. Você também, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas felizes. O oficiante, um velho amigo de Min-jun, começou a cerimônia, mas foi quando chegou a hora dos votos que a verdadeira magia aconteceu. Juliette John começou, segurando ambas as mãos dela. Eu poderia prometer te amar para sempre. Poderia prometer ser perfeito. Mas ambos sabemos que eu já falhei em ser perfeito. Já cometi erros terríveis. Ele respirou fundo. Então, ao invés, prometo isto. Prometo acordar cada dia e escolher você. Escolher nós. Prometo nunca mais mentir, mesmo quando a verdade é difícil. Prometo usar o poder que tenho para fazer bem ao mundo, porque você me ensinou que poder sem propósito é vazio. E prometo. Sua voz quebrou. Prometo passar o resto da minha vida sendo digno do amor que você me deu. Não havia um olho seco na congregação. Juliette limpou suas próprias lágrimas, respirando trêmula. Ji-Wan, ela começou. Você me trouxe até aqui através de manipulação e obsessão.
E eu deveria estar furiosa sobre isso. Mas a verdade é, estou grata. Ji-Wan piscou, surpreso. Porque me deu coragem para recomeçar, para deixar a dor da França para trás, para descobrir que sou mais forte do que imaginava. Ela apertou as mãos dele. Você não é perfeito. E eu também não sou. Mas juntos, somos reais. Somos honestos. E isso é melhor que qualquer conto de fadas. Ela sorriu através das lágrimas. Então prometo estar ao seu lado. Nos dias bons e nos impossíveis. Prometo te desafiar quando estiver errado e te apoiar quando estiver certo. Prometo construir uma vida contigo que seja significativa, não apenas confortável. E prometo te amar, não apesar de suas falhas, mas incluindo elas. Porque você, Yeon Ji-Wan, imperfeito e maravilhoso, é minha escolha. Hoje e sempre. Pelos poderes conferidos a mim, o oficiante disse, voz rouca de emoção, eu os declaro marido e esposa. Pode beijar a noiva. Ji-Wan não esperou para ser dito duas vezes. Ele puxou Juliette contra si, beijando-a com uma paixão que fez todos aplaudirem e assobiar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo, chorando, radiantes. Senhora Yeon, ele murmurou. Senhora Yeon do Bois, ela corrigiu. Mantive meu nome. Lembra? Como eu poderia esquecer? Ele a girou, fazendo-a rir. Você mantém seu nome, sua independência, sua força. Eu não te amaria de outra forma. A recepção foi calorosa e cheia de risadas. Sujin fez um brinde que conseguiu ser hilário e tocante. Min-jun contou histórias embaraçosas de Ji-Wan na infância que fizeram todos rirem até chorarem. E quando Ji-Wan e Juliette tiveram sua primeira dança como marido e esposa, o mundo inteiro desapareceu. Feliz? Ele perguntou, embalando-a suavemente. Mais do que imaginei ser possível, ela respondeu. E você? Pela primeira vez na vida, sim. Completamente, perfeitamente feliz. Mas a vida, como sempre, tinha mais testes por vir. 2 meses após o casamento, Juliette descobriu que estava grávida. A notícia deveria ser pura alegria. E era. Mas também trouxe medos. Medo sobre criar uma criança em meio ao escrutínio público, sobre como protegê-la dos resquícios de escândalo que ainda perseguiam a família Yeon. E se não formos bons pais? Juliette sussurrou uma noite, deitada na cama ao lado de Ji-Wan, sua mão em seu ventre ainda plano. Então aprenderemos juntos, ele respondeu, cobrindo a mão dela com a dele. Da mesma forma que aprendemos tudo, através de tentativa, erro e recusa em desistir. Você tem muito mais fé em nós do que eu. Eu tenho fé em você. Ele beijou sua têmpora. E se nosso filho herdar metade de sua força e compaixão, ele será extraordinário. Ou ela, Juliette corrigiu. Ou ela. Ji-Wan sorriu. Qualquer que seja, vamos amá-lo incondicionalmente. E ensinar que amor real é sobre escolha, não perfeição. O livro foi publicado 6 meses depois, coincidindo com o nascimento de sua filha, uma menina de olhos azul acinzentados como Juliette e cabelo negro como Ji-Wan. Eles a nomearam Hope, esperança. Porque era isso que ela representava, a promessa de que mesmo das situações mais improváveis, algo lindo poderia nascer. Sob o mesmo teto, uma história de obsessão, amor e redenção tornou-se instantaneamente um best-seller. Críticos debateram sua moralidade. Alguns chamaram de romantização de comportamento tóxico. Outros viram como um conto honesto sobre como pessoas imperfeitas podem encontrar redenção. Mas para Ji-Wan e Juliette, não importava o que outros pensavam. Porque eles sabiam a verdade. O amor deles não era um conto de fadas. Era bagunçado, complicado, nascido de decisões questionáveis e circunstâncias extremas. Mas era real. E na realidade, imperfeita, caótica, linda, eles haviam encontrado algo que nenhuma história fabricada poderia igualar. Eles haviam encontrado um ao outro. E isso, no final, era tudo que importava. 5 anos depois. A mansão não era mais o mausoléu silencioso que Juliette pisara pela primeira vez. Agora ecoava com vida, risadas de crianças, conversas animadas de mulheres reconstruindo suas vidas, o som constante de renovação. Metade do edifício havia sido transformado no abrigo Hope,
nomeado em homenagem à filha de Ji-wan e Juliette. 40 mulheres e seus filhos viviam ali a qualquer momento, recebendo terapia, treinamento profissional, apoio legal, tudo o que precisavam para recomeçar. Sudin administrava o programa com eficiência feroz e compaixão infinita. Min-jun, surpreendentemente, havia se tornado diretor financeiro, garantindo que o abrigo nunca faltasse recursos. E Juliette? Juliette encontrara seu propósito. Ela estava no jardim agora, Hope de 5 anos correndo entre as flores, enquanto Juliette conversava com uma nova residente, uma jovem de 22 anos que tinha o mesmo olhar perdido que Juliette carregara anos atrás. Vai ficar melhor, Juliette disse gentilmente. Sei que é difícil acreditar agora. Mas prometo, vai. Como você sabe? A jovem perguntou, voz quebrando. Porque eu estive onde você está. Perdida. Assustada. Pensando que nunca seria forte o suficiente. Juliette tocou o ombro dela. Mas você já é forte. Simplesmente por estar aqui. Por dar esse passo. A jovem começou a chorar, e Juliette segurou, deixando-a liberar anos de dor. Mamãe. Hope correu, segurando uma flor. Para você. Juliette pegou a flor, o coração inchando de amor. Obrigada, minha querida. É linda. Igual você. Hope declarou com a confiança absoluta de uma criança de 5 anos. Sua filha é preciosa, a jovem disse, limpando as lágrimas. Ela é minha lembrança diária de que coisas bonitas podem nascer de situações complicadas. Juliette sorriu. E que o futuro não é definido pelo passado. Ji-wan apareceu na porta, ainda usando o terno do trabalho, mas já havia removido a gravata, um compromisso entre seus dois mundos. As 3 mulheres mais importantes da minha vida no mesmo lugar, ele disse, sorrindo. Hope correu para ele, e ele a pegou no ar, fazendo-a gritar de alegria. Como foi o dia? Juliette perguntou quando ele se aproximou. Produtivo. Fechamos o acordo com a organização sem fins lucrativos. Vamos fornecer moradia subsidiada para 200 famílias no próximo ano. Você está mudando o mundo, Sr. Yeon. Estamos mudando o mundo, Sra. Yeon Du Bois. Ele a puxou contra si com o braço livre, Hope entre eles. Juntos. Como tudo. Naquela noite, depois que Hope adormeceu, Ji-wan e Juliette ficaram no telhado da mansão, o mesmo lugar onde haviam tido tantas conversas nos primeiros dias. Você se arrepende? Ele perguntou de repente. De quê? De tudo. Da forma como começamos. Das decisões que te forçaram a fazer. Do circo de mídia, dos escândalos. Ele fez uma pausa. De mim. Juliette se virou para olhá-lo diretamente. Você quer honestidade? Sempre. Às vezes olho para trás e fico com raiva. Com raiva de como você manipulou minha vida. De como sua obsessão me colocou em perigo. De como não tive escolha real no começo. Ji-wan baixou os olhos, dor clara em seu rosto. Mas então Juliette continuou, erguendo o queixo dele gentilmente, penso em Hope. No abrigo. Nas mulheres que ajudamos. Na vida que construímos. E percebo que arrependimento é muito mais complicado que sim ou não. Ela tocou o rosto dele, traçando as linhas que 5 anos haviam adicionado. Você fez algo errado. Não tem desculpa para isso. Mas também passou cada dia desde então tentando ser melhor. Não apenas para mim, mas para si mesmo. Para o mundo. Ela sorriu. Então não me arrependo. Porque você não é mais o homem que me trouxe aqui através de mentiras. É o homem que escolhi ficar ao lado através da verdade. Ji-wan puxou-a em um abraço desesperado. Eu não mereço você. Provavelmente não, ela concordou, rindo. Mas você está preso comigo mesmo assim. Eles ficaram ali, sob o céu estrelado de Seul, segurando um ao outro enquanto a cidade respirava ao redor deles. Sabe o que é estranho? Juliette disse eventualmente. Se alguém me contasse esta história, sobre um homem que forjou um emprego para trazer a mulher que conheceu uma vez, que a manteve na ignorância, que criou toda essa situação impossível, eu diria que era tóxico. Que ela deveria fugir. E você estaria certa. Mas vivendo isso, é mais complexo. Porque sim,
você fez algo terrível. Mas também me deu espaço para escolher. Para partir se eu quisesse. E quando as coisas ficaram perigosas, você estava disposto a sacrificar tudo para me proteger. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Amor não desculpa a manipulação. Mas também não existe em vácuo. Somos pessoas complexas vivendo situações complexas. E o que importa não é como começamos, mas como escolhemos continuar. Filósofa agora. Ji-Wan provocou gentilmente. 5 anos com você faz qualquer um filosofar sobre moralidade. Ela cutucou suas costelas. Mas falando sério, acho que essa é a lição. Que podemos vir de lugares escuros e ainda construir luz. Que erros do passado não definem o futuro. Que redenção é possível para qualquer um disposto a fazer o trabalho. Você me redimiu, ele sussurrou. Não. Você se redimiu. Eu apenas te amei através do processo. 10 anos depois. Hope estava com 15 anos agora, uma adolescente com a beleza de ambos os pais e uma mente afiada que constantemente desafiava tudo. Então deixe-me entender direito, ela disse durante o jantar, estudando os pais com aqueles olhos perspicazes. Você literalmente manipulou a vida da mamãe para trazê-la até aqui. E de alguma forma, vocês transformaram isso em uma história de amor. Ji-Wan e Juliette trocaram olhares. Quando você coloca dessa forma, soa péssimo, Ji-Wan admitiu. Por que é péssimo, pai? Mas Hope estava sorrindo. Mas também é, estranhamente honesto. Tipo, a maioria dos pais embeleza suas histórias. Vocês são brutalmente honestos sobre o quão bagunçado foi. Queríamos que você crescesse entendendo que amor real é complicado, Juliette explicou. Que pessoas podem cometer erros terríveis e ainda serem dignas de amor, incluindo você. Estou planejando cometer erros terríveis? Hope arqueou uma sobrancelha. Você é adolescente. É inevitável. Ji-Wan sorriu. Mas queremos que saiba que não importa o que você faça, não importa quantos erros cometa, seu valor não diminui. E sempre terá um lugar para voltar. Hope ficou quieta por um momento, então levantou-se e abraçou ambos os pais. Vocês são esquisitos. Mas eu os amo. Amor de volta, pequena filósofa, Juliette murmurou. 20 anos depois. Ji-Wan tinha 58 anos, cabelos grisalhos mas ainda forte. Juliette, 56, tinha linhas de riso ao redor dos olhos que adorava porque cada uma representava anos de felicidade. Hope havia crescido para se tornar advogada de direitos humanos, lutando por causas ao redor do mundo. O abrigo Hope expandira para 5 localizações através da Coreia. E o livro que haviam escrito tantos anos atrás, tornará-se leitura obrigatória em muitos cursos de ética sobre relacionamentos complexos. Eles estavam de volta ao telhado, sempre o telhado, quando Ji-Wan recebeu a notícia. Hannah foi liberada, Min-jun informou por telefone. Comportamento exemplar. 10 anos se tornaram 7. Ji-Wan desligou, olhando para Juliette. Sente alguma coisa? Ela perguntou. Ele considerou. Pena. E esperança de que ela tenha aprendido algo. Mas não raiva. Não mais. Bom. Juliette se encostou nele. Raiva só envenenaria o que construímos. Você me ensinou isso, ele disse. Entre muitas outras coisas. E você me ensinou que redenção é possível. Mesmo para homens impossíveis que forjam empregos para raptar mulheres. Eu não raptei. Meio que sim, Juliette riu. Mas eu perdoo você. Depois de 25 anos, espero que sim. Eles ficaram em silêncio confortável, observando a cidade que os vira se apaixonar, lutar, sobreviver e prosperar. Se você pudesse voltar, Ji-Wan disse eventualmente, para aquele dia em Paris, sabendo de tudo o que aconteceria, você ainda olharia para mim através daquela chuva? Juliette não hesitou. Sim. 1000 vezes sim. Mesmo sabendo da dor, do perigo, de tudo. Especialmente por causa disso. Ela virou-se para olhá-lo. Porque a dor nos tornou mais fortes. O perigo nos ensinou coragem. E tudo junto, nos deu isto. Esta vida. Esta família. Este amor.
Ji-Wan beijou sua testa, seus olhos, seus lábios, beijos suaves de um amor que havia amadurecido de obsessão ardente para parceria profunda. Eu te amo, Juliette do Boys Yeon. Mais hoje do que ontem. Mais amanhã do que hoje. E eu te amo, Yeon Ji-Wan. Meu impossível, maravilhoso, redentor homem. A lua surgiu sobre Seul, iluminando dois sobreviventes que haviam se tornado prosperadores. Duas almas que se encontraram na chuva, se perderam em mentiras, se reencontraram na verdade, e construíram algo que transcendia suas origens imperfeitas. Porque no final, não importava como começaram. O que importava era que escolheram, todos os dias, permanecer. E nessa escolha, constante, consciente e completamente livre, encontraram algo que nenhuma mentira poderia criar e nenhuma verdade poderia destruir. Encontraram amor. Real. Imperfeito. Eterno. Fim. Amor não nasceu perfeito sob o mesmo teto, nasceu honesto. E na honestidade, encontrou seu poder para durar para sempre. E assim, sob o mesmo teto onde tudo começou com mentiras, Juliette e Ji-Wan construíram uma verdade que ninguém poderia destruir. Porque amor real não é sobre começos perfeitos, é sobre ter coragem de escolher ficar, todos os dias, mesmo quando o mundo inteiro diz para partir. Eles provaram que até as histórias mais improváveis podem ter finais lindos, se houver honestidade, perdão e a vontade de se transformar. E você? Você teria ficado? Ou partido no primeiro sinal de manipulação? Me conta nos comentários. E se você amou essa história, deixa aquele like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreve no canal para mais histórias que vão mexer com seu coração. Nos vemos na próxima história, e prometo, vai ser ainda mais intensa. Até logo. Bye bye.